existem em todos nós, né? Faltou a palavrinha todos aí para a gente pensar. Quando a gente começa a pensar a respeito de Deus, ou das deusas, ou dos deuses, a primeira coisa que a gente se pergunta é quem é esta pessoa, né? Isso foi até tema de discussões anteriores aí do grupo. Quem é esta pessoa? A gente tem uma necessidade pessoal de personificar para trazer essas energias que a gente não conhece mais próximas da gente. Então, ao longo da história da humanidade, muitos arquétipos, isto é, essa ligação, essa descrição de uma divindade ou de uma energia através da personificação, ou contando e atribuindo isso para uma pessoa que tem pernas, que tem braços, que tem olhos, que tem ouvidos, que tem paladar e que pode se relacionar com o mundo, foi a forma que as pessoas encontraram de trazer informações para a gente ou nos abastecer de boas energias, vamos dizer assim, ou de bons exemplos que pudessem ser aplicados nas nossas vidas. Então, eu tenho um entendimento de que todas esses arquétipos que foram montados, que eles nos trazem informações ricas que a gente pode utilizar para o nosso desenvolvimento pessoal, e que essas divindades são energias que estão disponíveis para que a gente entre em contato com elas, e que a gente consiga se nutrir do que aquela divindade, né, ou do que aquele arquétipo, ou do que aquela ideia pode trazer para a gente. A deusa que eu escolhi para a gente trabalhar hoje foi a deusa Kali. A deusa Kali, ela na realidade é uma deusa tríplice. Ela tem três aspectos da vida dela, ou três aspectos de três poderes dela que são importantes da gente trabalhar. A Kali, o nome Kali significa tempo em sânscrito. Isso significa que tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, depurar, para que a gente se melhore, vamos dizer assim, demanda tempo, então isso passa por informações ou por personificações que foram feitas sobre a Kali. E eu trouxe o assunto feminino, porque o feminino, ele, em todas as filosofias, ele representa, por incrível que pareça, o primitivo. O primitivo, o emocional, o escuro, o que devora, o medo, são energias, vamos dizer assim, que estão numa polaridade negativa. Enquanto todas as energias ligadas ao masculino são energias de ação, vamos dizer assim, de promoção, de positividade. Então, assim, existe dentro desses conceitos de polaridades positivas e negativas, onde o negativo está ligado ao feminino e o positivo ligado ao masculino, também existe uma necessidade ou um medo do masculino histórico dos poderes que esse feminino tem. Porque, imagina, tem até as piadinhas de que a gente sangra por 5 dias e não morre, né? De que as mulheres são bruxas, de que o cara enfeitiça o cara, de que ele não pode, depois ele não é capaz de ser ele mesmo, porque ele foi enfeitiçado por uma mulher, né? Porque a mulher é um demônio que arrasta os caras e que eles não conseguem resistir. Então, dominar esse poder, ou mesmo assim diminuir esse poder, ou abafar esse poder, eu entendo que foi uma necessidade histórica de uma coisa que não se tem controle. A energia feminina, ela é muito intensa, ela realmente é uma energia devoradora, ela é uma energia
que pode trazer um esgotamento, mas esse esgotamento, ele também tem o seu lado interessante. Quando a gente pensa de esgotar tudo que é negativo que existe dentro de um contexto. Então, na hora de você drenar, destruir, só posso construir uma coisa nova a partir de algo que foi destruído, que foi morto, que foi desfeito, vamos dizer assim. E segundo a lenda da Kali, a Kali ela surge como se fosse uma projeção da testa da Durga, que era uma outra deusa considerada na época, e que a Durga estava em batalhas com os demônios. E invocou a deusa Kali e que ela foi projetada a partir da fronte da Durga. E que a Kali, como uma energia feminina descontrolada, né, que faz parte de tudo que se imagina a respeito do feminino, ela lutou tão intensamente contra esses demônios que ela não só matou os demônios, dançou sobre eles e iniciou uma destruição sem fim a partir da sua dança. Então, isso faz lembrar coisas que são muito propriamente femininas, né? O dançar, o se comunicar, o acolher, o defender as crias ou as pessoas que são próprias, né? A reação que é emocional, que é passional, que ela não passa pelo raciocínio, né? E aí a coisa se descontrolou de uma tal forma que Shivas, que é um outro deus, né, da mitologia, se joga aos pés da Kali para que ela acorde, vamos dizer assim, desse transe destruidor que ela está, e para não matá-lo, ela para de dançar. E aí para, né, a destruição que estava ocorrendo com ela ali. Então, ela traz vários aspectos do feminino, do passional feminino, da reação emocional feminina, do poder destruidor, né, feminino. É, e aí, dentro dessa historinha, ela passou a ser conhecida com vários nomes. Ela passou a ser chamada de deusa tríplice, porque ela cria, ela preserva, mas ela também destrói. Ela passou a ser chamada de deusa da morte. Ela também, em alguns textos, ela é citada como a fome insaciável do tempo. Ela é representada com muitos braços, muitas pernas, né, e muitas coleções de mortos ali no seu pescoço, pisando sobre Shiva, que foi o que deu o limite, vamos dizer assim, das ações dela, mostrando qual é o poder de guerrilha, qual é o poder de batalha, né, e quão intenso isso também é. Então, a gente costuma ver, de certa maneira, a mulher como um ser frágil, né, um ser fragilizado, ameaça a cria dela para ver se ela não vai virar uma Kali instantaneamente, entendeu? Se ela não vai possuir no papel de Kali e vai se tornar um indivíduo extremamente agressivo na hora que ela for defender a cria dela. É assim que, na natureza, as fêmeas defendem as suas crias, alimentam, né? E se necessário, assim, ainda mais se a gente pensar na vida animal, se necessário, destroem, né? Destroem e criam outras coisas a partir daquilo ali, tá? Então, ela dá a luz, ela pode devorar, ela promove o renascimento, ela é a destruição, a representação da destruição do princípio e do fim. E uma outra coisa que me chamou a atenção sobre ela é que ela atua, de certa maneira, ou né, as emanações que vêm desse arquétipo atuam justamente nos aspectos que envolvem os cemitérios, né, os óbitos, os fins de ciclo, né, que envolvem o sangue, que envolvem os crânios, né, que são as representações de que somos todos, né, no final das contas,
vindos do mesmo pó. É extremamente importante que a gente possa fazer as pazes com as energias que a Kali representa. E das coisas que a gente conhece, o que a gente consegue nominar melhor, a Kali representa os nossos medos. Então, eu falei ali do feminino como medo, né? O medo de tanto, são tantos poderes, né? Que envolvem, né, o feminino, o masculino tem os seus, né? E no momento de hoje a gente está falando sobre os poderes do feminino. Então, são tantos poderes que a gente tem ali, e o que nos barra, ou que nos limita em todos os aspectos da nossa vida é o medo. E aí tem uma poesia da Kali que fala: eu sou a dança da morte que está por trás de toda a vida. Eu sou o derradeiro horror, o último êxtase. Eu sou a existência, eu sou a dança da destruição que porá fim a esse mundo. O vazio intemporal, a boca sem forma que devora, sou o renascimento. Deixe-me fazê-la dançar para a morte. Deixe-me fazê-la dançar para a vida. Você vai superar seus medos para dançar comigo? Vai permitir que eu corte a sua cabeça e beba seu sangue? Então você se separará de mim? Enfrentará todo horror, toda dor, todo sofrimento e dirá: sim, eu sou tudo que você teme. Eu sou tudo que te aterroriza. Eu sou os seus medos. Vai me enfrentar? E a proposta que ela traz dentro da sua história é justamente que a gente seja capaz de fazer um caminho em direção ao autoconhecimento. E dentro desse processo de autoconhecimento, que a gente permita que as nossas energias fluam de forma tranquila, né, sem tudo aquilo que a gente, toda vez que a gente está na dúvida, toda vez que a gente tem um medo, ele é impeditivo de que as nossas vibrações ou de que as nossas energias fluam de forma adequada. Então, o convite da Kali é para que a gente identifique, dance com os nossos medos, faça as pazes com os nossos medos e depois coloque eles no tamanho que eles devem ficar. Porque uma das perguntas principais é: o medo que você tem hoje, ele está impedindo você de ser a pessoa que você deveria ser? O medo que você tem hoje, ele te serve de alerta? Porque se ele te serve de alerta, ele te defende, ele te protege. E aí ele tem um papel interessante na sua vida. Mas se ele é o cara que não está deixando a sua energia fluir, se esse medo é a entidade que não está deixando você prosperar, então a gente precisa dançar com ele. E aí a Kali fala que ela começou a dançar na sua vida para te dizer que é hora de enfrentar todos os seus males. Que tudo o que está ameaçadoramente à espreita, quer esteja profundamente enterrado na sua escuridão anterior, ou bem pertinho, precisa ser encarado e trazido à luz da consciência. E aí ela pergunta, como eu disse, os seus medos estão a seu serviço, avisando sobre lugares, coisas ou pessoas perigosas? Ou eles estão só te impedindo de dançar sua dança, de viver sua vida, de criar com a criação? Então, ela veio para dizer que a sua dança é necessária como parte da dança da criação. E aí, eu tenho uma proposta para vocês de se colocar da maneira mais confortável aí onde vocês estiverem.
Fechar os olhinhos. Inspirar profundamente. E cada vez que vocês soltarem o ar, ir se desapegando de tudo e de todos à sua volta. Inspirando e relaxando. Cada vez que você respirar, deixa o corpo cair. Amolece os ombros, deixa seu corpo ficar molinho, amolece a cintura, deixa você cair como se você fosse uma roupinha de seda, um lenço, caindo fofinho, macio, se amontoando à sua volta. Coloca a mão no coração para poder sentir o ritmo que seu coração está batendo. Respira e sente o ritmo da sua respiração e do seu coração. Se conecte com o seu coração, com as batidas que ele está dando. Respire profundamente e vá se imaginando lentamente entrando dentro do seu coração, como se ele fosse a sua casa. Tente se ver em pé dentro do seu coração. Tente sentir todo aquele sangue te banhando, te trazendo energia e bem-estar. Faça as pazes com aquele sangue. Tente tirar de você qualquer sensação de nojo ou de impuro. Sinta aquele sangue como vida, como preenchimento, como oxigênio, como leveza, como beleza. Sinta o vermelho daquilo te trazendo energia e muita, muita, muita paz e bem-estar. Dentro do seu coração tem uma portinha por aí que é chamada de caminho oculto. Siga por ele. Esse caminho oculto pode te levar para cima e para baixo. Pode subir e pode descer. Você pode vivenciar tudo que você precisa ver. Deixa esse caminho ir subindo, cada vez que você deixa o ar entrar nos seus pulmões. Deixe esse seu caminho ir descendo, cada vez que você expira o ar. Nessa subida, perceba como ela cada vez vai ficando mais íngreme. E você começa a escalar. Tente escalar essa subida, até você encontrar um lugar onde você possa ficar. Subir e ficar de novo de pé. Tente enxergar esse local como uma planície de visão, onde o vento sopra frio, claro e limpo, onde você consegue abrir os olhos e ver tudo o que precisa ver. Inspire profundamente e inale a claridade que essa planície de visão pode te dar. Comece a voltar. Peça para o seu medo para te acompanhar. Fale para ele que você está decidindo agora levá-lo consigo e que ele deve estar aonde você gostaria que ele estivesse. Respire e perceba ele se submetendo à sua decisão. Traga ainda claridade dessa planície de visão para você. Inicie a sua descida cada vez mais embaixo.
Perceba o quanto isso está te trazendo de revigor, de vitalidade, de liberdade, e tente se sentir flutuante, como se essa descida fosse de novo aquele lenço caindo lentamente, te deixando profundamente relaxado e livre. Volte do caminho oculto que fica atrás do seu coração. Volte para o seu coração, sentindo a pulsação do seu sangue, a batida, a força, a sincronia. Respire fundo. Quando estiver pronto, abra os olhos. Seja bem-vindo.